Na oitava do Natal, a igreja vai ao encontro de São José e Nossa Senhora e o menino Jesus, na cerimônia que era exigida a todo judeu. 8 dias depois, todo menino deveria ser circuncidado. Era uma cerimônia onde havia o derramamento de sangue e o menino era inserido legalmente dentro do povo eleito, do povo da promessa. Essa cerimônia tinha sido exigida por Deus a Abraão, que circuncidou seu filho Isaque, e assim foi passando como um ato de entrada no povo. De modo que hoje nós nos lembramos da circuncisão de Jesus, lembrando aquilo que disse São Paulo, nascido de mulher e nascido sob a lei. No dia 1º de janeiro, a igreja nos chama a refletir um pouco sobre a paz. Porque o que este menino veio trazer para nós foi a paz. Quando os anjos anunciaram a vinda do Salvador, cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O próprio Cristo vai dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo vou-la dar. Ele é o príncipe da paz. E chorando sobre Jerusalém, que o rejeitava, ele dizia: se ao menos neste dia tu conhecesses o único que pode te trazer a paz, mas isso está fechado aos teus olhos. De modo que Jesus Cristo veio trazer a paz que todos nós desejamos. Interessante que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso e foram colocados à entrada do paraíso, diz o livro do Gênesis, 2 anjos com 2 espadas de fogo, porque aí tinha se quebrado a paz, tinha se estabelecido a guerra. A guerra é sempre fruto do pecado e a paz é fruto da ordem. E Santo Agostinho vai nos dizer que a paz é a tranquilidade na ordem. E que ordem é essa? A paz, ela é fruto da unidade. A própria santidade, ela é, na verdade, a unidade. Unidade que começa com Deus. Quando o homem pecou, o homem declarou uma guerra a Deus. Quando nós ofendemos a Deus, declaramos uma guerra a Ele. Quebramos a nossa amizade e dizemos para Deus: eu não vou te servir, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Nós estabelecemos uma guerra contra Deus quando nós pecamos. Mas Deus, para estabelecer a paz, mandou o seu Filho e dá a paz a todos os homens de boa vontade que se abrem para essa paz. Essa paz foi selada por Cristo na cruz quando derramou o seu sangue, mas ela é aplicada a cada um de nós quando nós, arrependidos, vamos a seus pés e pedimos perdão. Aí restabelecemos a paz. De modo que quando nós falamos de paz, não pode haver sem antes o homem se reconciliar com Deus. Podemos fazer muitos tratados de paz, pregar sobre a paz, fazer campanhas, passeatas pela paz, mas ela nunca vai existir se o homem não se converter e não se voltar para Deus. Por isso, a primeira pregação em prol da paz deve ser a pregação para uma verdadeira conversão, para o homem se arrepender dos seus pecados e se humilhar, reconhecer-se que é pequeno e com humildade e esperança buscar a Deus. Aí nós começamos a ter ordem nas coisas. Ir a Deus nesse reconhecimento. São Paulo disse na epístola de hoje
que nós devemos, e Tito deveria pregar ao povo, ensina estas coisas, que os homens devem renunciar ao pecado, renunciar às impurezas e às maldades do mundo e viver com justiça, com piedade e com sobriedade. E ele usou o termo piedade, que era o termo que os romanos usavam, exatamente para mostrar que o homem deve reconhecer e honrar aquele que está acima dele. E os romanos colocavam isso em honrar aos pais, honrar a autoridade e honrar o sagrado. Os romanos usavam a palavra piedade para isso, chamada piedade romana. De modo que num reconhecimento dos bens recebidos, a pessoa, nesse sentimento de gratidão, honra, então isso significa piedade como virtude, segundo os romanos. Do ponto de vista cristão, a piedade é reconhecer a grandeza de Deus, mas, sobretudo, reconhecer os benefícios que Deus nos dá. Nós seremos piedosos, como virtude, na medida em que nós agradecemos a Deus todos os dons que Deus nos concede no dia a dia. E esta piedade, para com Deus e para com tudo o que é sagrado, vai estabelecer um relacionamento de criatura e criador, e mais ainda, de filho e pai. Porém, esta piedade como virtude deve ir também àqueles que nos proporcionaram alguns bens, alguns dons. Daí nós temos a piedade filial. Eu sou piedoso com os meus pais e com os meus superiores. Também civis, no sentido de que honro em um sentimento de gratidão, porque estão lá para o meu bem. De modo que a paz vai começar quando eu tenho esta virtude da piedade, reconhecendo a autoridade de Deus, num sentimento de gratidão. Tudo o que eu tenho, eu recebi de Deus. E essa gratidão vai me levar a respeitar, a honrar e a evitar, ou, como diz São Paulo, a renunciar tudo aquilo que ofenda ao meu Senhor. Então a paz vai começar por aí. Paz com Deus, essa perfeita ordem. Mas a paz também deve ser conosco, com a nossa própria consciência. E a paz com a consciência, a paz deve começar aqui dentro de nós. Esta paz consiste numa sinceridade conosco. Nós muitas vezes construímos uma imagem falsa a nosso próprio respeito. Construímos uma máscara que nos enganamos a nós mesmos, achando que nós temos poderes ou virtudes ou características que nós não temos. Nós criamos uma fantasia a respeito de nossas próprias virtudes e capacidades. Vivemos num mundo próprio, criado por nós mesmos e falso. Por isso, muitas vezes, e você já deve ter experimentado isso, ou visto que alguém experimentou, que a pessoa, quando cai numa grave falta, é perdoada por quem a ofendeu, é perdoada por Deus, mas a pessoa fica o tempo todo com aquilo na cabeça, dizendo, eu não me perdoo. Já ouviram isso? Eu não me perdoo. Por quê? Porque a pessoa criou uma imagem falsa a respeito de si mesma e vive nesta fantasia ou nesta falsidade com relação a si mesmo. Nós não podemos enganar a Deus. É claro, Deus conhece a profundidade do nosso coração, mas nós também não podemos
nos enganarmos a nós mesmos. Por isso devemos sempre nos perguntar: quem sou eu? Como eu sou verdadeiramente? Com sinceridade, com humildade, com qualidades e defeitos. As qualidades você diz: Deus me deu. Os defeitos você diz: são meus. E eu preciso melhorar. Ninguém pode se decepcionar consigo mesmo se for sincero consigo mesmo. Você pode enganar a quem está a seu lado. Pode querer enganar a Deus. Agora, é um absurdo você se enganar a si mesmo. Ser falso consigo mesmo. De modo que a paz consigo mesmo vai começar quando você colocar em ordem a sua própria consciência. E diante de Deus e de sua consciência, você dizer: isto eu fiz bem, isto eu fiz mal. Aqui eu cometi uma imprudência. Aqui eu devia ter ficado calado. Ali eu não devia ter ido àquele lugar. Ou não devia ter me deixado levar por aquela conversa ou por aquela atitude. Eu tinha que ter me corrigido naquele momento. Eu tinha que ter voltado atrás naquela situação. Porque agora eu me conheço. E eu sei que quando eu me coloco diante dessa situação, eu sou fraco. Por isso eu não posso me expor. Então esse reconhecimento da verdade sobre você mesmo vai levar você a uma verdadeira paz. A você poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem nenhum peso na consciência, porque você está sendo verdadeiro consigo mesmo. É claro que essa verdade consigo mesmo deve ter uma referência, evidentemente, diante de Deus. Eu sou assim, Senhor. E quando você começa a se conhecer e tem um desejo claro de melhorar e de se corrigir, e é capaz de, com humildade, se não consegue sozinho pedir ajuda, evidentemente não vai chegar diante de todos e dizer: eu sou assim, quero que todos me ajudem, porque todo mundo tem direito à sua privacidade. Esse direito à privacidade se chama pudor. Esse pudor, que se expressa de diversas formas, é a nudez do homem que se cobre. Quando o homem peca, Adão e Eva pecaram, viram que estavam nus e se envergonharam. Esta nudez não significa apenas nudez da roupa, é mais ainda, o homem descobriu como ele estava, na sua nudez interior também, na sua miséria, nas suas limitações. E ele tentou cobrir com folhas de figueira. E Deus viu que aquilo era pouco e fez túnicas de peles para eles, dizendo assim: quem te cobre sou eu. Mas seja sincero. Seja sincero. E é isso que Deus quer de nós. Esta sinceridade e a verdade conosco. De modo que quando nós dizemos que a paz começa dentro de nós mesmos, só vai ser possível quando houver esta sinceridade conosco. Senão não vai haver paz. Você vai explodir a qualquer momento. Sobretudo quando for descoberto na sua fraqueza. Ou você vai se recolher cheio de vergonha, como Adão: eu me escondi, então eu não quis ver nem o próprio Deus, que sabe de tudo. Ou vai fazer como Caim, que mata o seu irmão Abel, e Deus vai cobrar dele: onde está o teu irmão? Caim fez o diferente de Adão. Adão se escondeu. Caim também pecou, que matou o irmão. Onde está teu irmão? Caim enfrenta a Deus e diz: sou eu por acaso o guarda do meu irmão? Então são duas atitudes de pessoas que se descobrem, que são descobertas na sua fraqueza. Ou se recolhe e diz: não quero ver ninguém, o que é falso,
ou enfrenta Deus, querendo desculpar-se. Sou eu, por acaso, guarda do meu irmão? Então Deus diz, é assim? Então colocou nele uma marca e ele sai desesperado por toda parte, com aquela marca que a gente não sabe qual foi, mas foi uma marca característica e todo mundo que visse Caim iria saber que ali estava aquela marca de Deus, que era evidentemente a marca da falsidade dele, quando engana o irmão e mata o irmão e depois quer ser falso com o próprio Deus. De modo que a paz, ela não só é com Deus, mas é também conosco. Então precisa ter essa ordem interior. E essa ordem interior só vai existir quando minha alma se sujeita a Deus e meu corpo se sujeita à alma. Aí eu tenho essa paz interior. E toda a luta interior é exatamente aí. Meu corpo se revolta, a natureza se revolta contra Deus e contra a alma. Corpo contra a alma e a alma separada de Deus. Então a paz tem que começar aqui dentro. Mas a paz é também para o próximo. E a paz com o próximo, ela vem pela justiça, dando a cada um aquilo que é seu, e é fruto de uma fraternidade, porque nós somos todos membros da raça humana. Todos somos criaturas de Deus e imagens de Deus. Então eu tenho que olhar o outro, não como um concorrente meu, ou alguém que vai tomar o meu lugar, mas tenho que olhar o outro como meu irmão, como alguém que vai me complementar em alguma coisa, e eu vou lhe fazer o mesmo. Por isso eu não posso, de maneira nenhuma, achar que eu sou autossuficiente, de que porque eu sei um pouquinho mais do que o outro, ou eu tenho um pouco mais de capacidade do que o outro, ou tenho algum bem material que o outro não tem, eu posso dizer que estou acima do outro, e posso humilhar o outro, ou pisar no outro, ou querer tomar do outro o pouco que ele tem. Isso causa guerra, porque a guerra é sempre fruto do orgulho humano, que quer dominar, ou ideologicamente, ou fisicamente, ou moralmente, não importa. O homem se coloca acima do outro, até por algum dom que tenha, pode até ser, mas se coloca acima do outro. De modo que a paz aí, ela só vai ser possível quando houver justiça, dando a cada um aquilo que lhe é devido, e a justiça em todos os sentidos, inclusive justiça social, dentro daquilo que a igreja nos ensina, e a paz vai ser fruto dessa ordem social e humana, querida por Deus. Somos todos irmãos. Pela graça, somos todos filhos de Deus. E pela natureza, somos todos imagem e semelhança de Deus. E todos somos filhos do mesmo Pai. E como diz Cristo, faz chover sobre todos, bons e maus. Faz o sol vir sobre todos. E ama a todos. Por isso eu não posso dizer que sou melhor do que o outro, e isso não me dá direito de pisar no outro ou querer expulsar o outro do meu caminho. Daí, eu tenho que combater o orgulho, senão não vou ter paz. Então notem que tanto a paz com Deus, que eu disse no primeiro ponto dessa reflexão, quanto a paz conosco, que deve ser junto com a sinceridade, a franqueza consigo mesmo, e a paz com o próximo, que é fruto da justiça e de uma verdadeira fraternidade, porque somos irmãos,
essa paz, ela vai ter que passar pelo coração do homem. Então é dentro de nós que Deus vai colocar, e a paz é um dom de Deus. Por isso Nossa Senhora pede aos 3 pastorinhos para que rezem pela paz do mundo, porque a paz é um dom de Deus, enquanto a guerra vem do demônio, que provoca discórdias, disputas. Então, lógico que tem uma luta espiritual. Então, esse dom de Deus vai vir, evidentemente, como graça. Então, nós temos que pedir. Mas pedimos e agimos com diligência. Então, aí teremos verdadeira paz. O que é que eu posso fazer pela paz? Aqui já falamos nessas reflexões, muitas coisas que cada um pode fazer. Começando este ano, hoje, o primeiro dia, eu quero ter paz, quero trabalhar pela paz. Nosso Senhor disse, bem-aventurados os que promovem a paz. O que é que eu vou fazer pela paz? Comigo, com Deus, com meus irmãos? Vou pacificar, vou provocar harmonia, vou motivar para que todos vivam unidos, vivam em comunhão. O que é que eu posso fazer pela paz? Dentro da minha casa, da minha família, dentro do meu ambiente de trabalho, de estudos, dentro da minha igreja, da minha comunidade. O que é que eu vou fazer para que exista a paz? Nestes 3 âmbitos que nós refletimos. Pensamos a Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, cuja festa nós também celebramos hoje, embora na liturgia tradicional não tenha essa festa de Santa Maria, Mãe de Deus, mas temos na liturgia várias orações que levam a essa reflexão e a maternidade divina, seja na missa, seja no breviário que a gente reza hoje, que Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, ela interceda a seu Filho, Príncipe da Paz, para que a paz exista entre nós. Paz das almas, para que haja paz das armas. Amém. Vamos de pé então agora professarmos juntos a nossa fé.